Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, o nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e, através dos mitos, explicar os acontecimentos da sociedade moderna. Nós começamos um novo ciclo de mitos. Nós estamos falando sobre mitologia nórdica ou mitologia dos vikings, e hoje nós vamos falar sobre Odin. Bom, Odin é uma divindade da religiosidade nórdica, sendo reconhecido como um ser supremo para os vikings e nomeado pai de todos. Odin era o deus supremo e portador de todo o conhecimento para o mundo nórdico. Odin foi uma divindade presente na religiosidade e nos mitos, sendo mais poderoso entre os deuses. Era representante da poesia, da morte, da guerra, das runas, da vitória e do êxtase. E estava presente na religiosidade de outros povos ao norte do continente europeu. De início, Odin não era muito cultuado pelos nórdicos. Seu culto não se espalhou por muitas regiões do norte europeu, sendo mais comum entre as pessoas da elite da sociedade nórdica, como guerreiros e reis. É uma figura constante nos mitos nórdicos que postulam que ele seria morto no Ragnarok. Por ser uma divindade tradicional em diferentes povos nórdicos, recebia outros nomes, como Voden ou Wotan. Era representado como um velho que possuía lança e corvos como companhia. Bom, nesse primeiro momento nós vamos entender que a divindade, como o Odin, como senhor dos deuses, está muito ligado a que nós chamamos de elite, né? A elite do mundo nórdico. No caso, reis, nobres e os altos guerreiros. Por quê? Nós temos que entender o seguinte, gente. O apelo que vai se ter sobre não só este personagem, mas todos que vão perfilar durante os nossos encontros semanais, nós temos que ter muito claro em mente que o norte da Europa é frio, muito, muito, muito frio. Quanto mais próximo do Polo Norte, mais frio vai ficando. Então o que acontece? A vida, o existir da vida nesta região do norte da Europa, indo se aproximando cada vez mais ao Polo Norte, é extremamente desafiadora. Por quê? Não encontramos alimentos com tanta facilidade quanto no meio da Europa, no meio do mundo, né, que seria parte da África, parte da América do Sul. Não é mais difícil, por conta da agressividade que é o clima frio. Portanto, sobreviver numa região dessa, você tem que ser guerreiro. Na nossa linguagem hoje tem que ser muito guerreiro, né? Em outras palavras, a pessoa ela tem que ser destemida ao ponto de enfrentar os problemas das circunstâncias do mundo nórdico. Por exemplo, quem assistiu o anime chamado Cavaleiros do Zodíaco, existe uma saga que é chamada Saga de Hilda ou Asgard, né? Onde Hilda, de Polaris, é a representante de Odin no mundo dos homens. E ela é controlada malignamente pelo deus dos mares Poseidon, através do anel dos Nibelungos, e ressuscita os guerreiros deuses nórdicos para combater o santuário na Grécia, a deusa da terra, que é a deusa Atena, e seus guerreiros. Se vocês observarem, o mote principal desta saga é o direito dos nórdicos, através de Hilda e seus guerreiros, de coabitarem um mundo ensolarado, um mundo de vida, um mundo de prosperidade, em detrimento ao mundo congelado do nórdico. Então o que acontece? Lá, nessa saga, já mostrava essa diferença de sociedade. Grécia, né? Nós estamos praticamente quase caminhando para o meio do mundo, sol, mar, riquezas, né? As riquezas que a região pode produzir, desde ouro, metais preciosos, a comida, né? Produção de alimentos, carne. Agora, no norte, onde tudo é gelado, frio constantemente, é muito mais difícil. Então a narrativa já começa sobre essa questão da diferença entre o mundo nórdico
com o santuário da Grécia. Portanto, nós vamos entendendo que, como a divindade ela é cultuada pelos nobres, Odin é conhecido entre os nobres, justamente por causa do direito de conquista, o direito da luta, o direito do apogeu da guerra, do vencedor, daquele que recolhe os espólios para poder ser o maioral. Por isso que a divindade Odin ela era conhecida mais nessa faixa etária da sociedade. Depois ela acaba se abrindo para as demais pessoas no mundo nórdico ou do norte da Europa, alguns os países escandinavos, porque tende a se popularizar, ela tende a se entranhar no dia a dia da vida das pessoas. Assim como aconteceu com a mitologia grega, a mitologia egípcia e a africana, né? Mas Odin, quem é essa pessoa? Como principal líder religioso dos nórdicos, durante a Antiguidade e a Idade Média, sua figura ficou relacionada com os vikings, como a forma como nós conhecemos os nórdicos durante um governo, a Odisseia dos vikings, né, a exploração dos vikings pelo mundo, que se estendeu de 793 a.C. a 1066, mais ou menos. Entretanto, essa divindade constatava na religiosidade nórdica bem antes, tá? Deixa bem entendido isso para vocês. Acredita-se que o termo Odin é uma derivação de Ord, que no latim significa furor. O nome desse deus era transcrito de diferentes maneiras entre os nórdicos e outros povos do norte da Europa. Tanto que foi destacado como Vloden, do anglo-saxão, Voden, do saxão antigo, Wodan, do franciônico antigo, Wotan ou Wotan, do antigo alto alemão, Wut, do alemão, e Vods, no gótico. Então, nós temos que entender que, durante esse período, tem vários nomes. E se você observar o nome dos países, anglo-saxão, francônico, alemão, são países que, a princípio, a dificuldade de viver nos seus territórios é desafiador. Então você se aproxima muito mais de uma divindade de furor. Porque o furor da guerra, o furor da conquista, da sobrevivência, ela se sobrepõe às demais divindades, às demais circunstâncias que, vez por outra, possa vir cogitação de existir, vamos assim dizer. No tanto que a ideia de uma divindade associada muito mais à elite, né, à parte governante, à parte dominadora, reflete justamente o poder da divindade sobre os demais deuses, né? Aí podemos perceber que essa divindade estava espalhada entre os povos do norte, do continente europeu, sabendo que durante a era viking, Odin era a principal divindade do panteão dos nórdicos e nomeado pai de todos. Esse pai de todos não é novidade, né? Quem assistiu Thor, os filmes de Thor, o pai de todos, né, é o nome que se sai da boca dos personagens o tempo todo. Era representado como um velho com uma longa barba grisalha e usava um chapéu pontiagudo. Tinha apenas um olho, além de possuir um cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir, e tinha um olho, porque havia dado outro para ter o direito de beber a água de Mimir, obtendo dela conhecimento de todas as coisas. Daí passa a ser o Deus do conhecimento. Ele, né, através desse sacrifício, ele passa a ter conhecimento de todas as coisas. Por isso que é chamado de Deus do conhecimento ou Deus da sabedoria. O que isso representa para a gente? Né? Dado um olho para poder beber a água de Mimir, para obter conhecimento. Na verdade, é uma alusão de que o conhecimento ele depreende-se, né, ou compreende-se um sacrifício. O sacrifício que se fala aqui não é sacrifício de arrancar um braço, uma perna, um olho. O sacrifício de aprender, de querer estudar. Você gasta tempo, você gasta hora, você gasta o seu... Você pode estar fazendo muitas outras coisas no período que você está estudando alguma coisa, talvez até mais agradável, mas é necessário este sacrifício para se gerar conhecimento. O conhecimento não vem de graça.
Então o que acontece? Essa alusão dele sacrificar o olho, mostra que o conhecimento, o ato de saber das coisas, ele é um sacrifício que não tem valor. Nada pode pagar conhecimento. Por quê? Porque é um esforço. Você que estuda, você que fez faculdade, você que escreve um livro, você que aprendeu a ter uma boa mão da culinária, uma boa mão de corte e costura, uma boa mão, aquela pessoa que se exime, né? Exímio em alguma profissão. Você estudou, você se dedicou, você se esforçou. Não há como pagar isso. Não tem como você comprar isso. Por isso que o conhecimento, ele é algo que depreende-se, associa-se a sacrifícios. Na maioria das vezes, o sacrifício do tempo, de se sentar, estudar, aprender. Coisa que no mundo moderno quase não existe, porque as pessoas não querem mais sentar para estudar. As pessoas querem as coisas prontas e acabadas. Só que o pronto e acabado, ele corre o risco, como eu falei várias vezes, de vir manipulado. Porque quando você não sabe das coisas, você é obrigado a acreditar naquilo que os outros dizem. E aí, se a pessoa estiver te enganando, estiver te tapeando ou te manipulando, você vai seguir, né? Você vai dançar segundo a melodia. Por isso que é sempre bom nós buscarmos o conhecimento, nós sermos o nosso próprio conhecimento. Evita, né, uma série de problemas futuros, de curto, médio e a longo prazo. Como Odin, ele fez parte da criação do mundo, como eu contei no primeiro vídeo, né? Ele morava em Asgard, a morada dos deuses Aesírias. O panteão nórdico é dividido em 2 clãs de deuses, tá? E são inimigos entre si, os Aesíris e os Vanires. Lá Odin reunia os Enijar, que são soldados que caíram em batalha e eram escolhidos pelas Valquírias para residirem no Valhalla até o início do Ragnarok. Na verdade, o que isso compreende? A linha do guerreiro. A mitologia de Odin, ela está ligada à linha da luta, do guerreiro. Mesmo depois do guerreiro, quando cai morto, sua alma é levada para o Valhalla e ali ele vai ser treinado, vai aguardar o período chamado Ragnarok, que é a luta que seria o apocalipse do mundo nórdico, onde ele irá lutar nas hostes de Odin contra o Ragnarok, né? Os efeitos do Ragnarok. Então você nota-se que a luta como ponto principal da existência da vida, ele é o ponto-chave da mitologia nórdica. E ela vai perfilar sobre os outros personagens. Por que é isso? Por causa da dificuldade de viver no mundo gelado. Viver-se no norte do mundo é desafiador, é lutar sempre. Odin tinha uma forte relação com os corvos. Isso porque ele tinha 2 desses pássaros, chamados Ugin e Muninn, cujos nomes significam pensamento e memória. Os 2 animais viajavam pelos mundos, na cosmologia nórdica. Lembra dos 9 mundos no mundo nórdico? Né? Até tem o desenho da árvore, né? A Yggdrasil, que sustenta os 9 mundos. Né? Esses pássaros, então, eles viajavam para essa cosmologia nórdica e voltavam para Odin, onde contavam tudo que haviam visto e ouvido. Era a forma de Odin saber tudo que acontece nos 9 mundos. Lembre-se, como os mundos são independentes de si, têm seus próprios governantes, estão em luta entre si, então Odin procurava ter conhecimento o máximo possível do que acontecia nos outros mundos para poder se precaver de alguma possível ameaça. Novamente, conhecimento é poder. Né? Odin também é ligado à morte, sobretudo na guerra, o que era reforçado pela simbologia do corvo, que sempre estava presente nos campos de batalha, se alimentando dos cadáveres. Além disso, ele possuía uma lança chamada Gungnir, entendida como um símbolo que associava com a classe dos guerreiros. Era uma divindade, mas uma divindade guerreira. Né? E aí nós vamos entender o seguinte, assim como a religião islâmica, que tem Maomé como seu profeta, e na verdade Maomé é um general, um militar, esse estreitamento entre o guerreiro e a divindade, que nós vimos aqui agora na mitologia nórdica, ela também foi emparelhada dentro do culto do entendimento islâmico.
Se nós tirarmos a mística do lado, a religiosidade de lado, e ver a história puramente falada, você vai ver que a religião islâmica foi criada por um soldado. A religião islâmica ela foi criada por um soldado. Ela não tem nenhum cunho místico. O único cunho místico que tem é que o anjo apareceu para Maomé e disse um monte de coisa para ele lá, que dali saiu o Corão. Mas olha bem a ideia. Imagina a cena, o cenário, um soldado que luta, que sempre lutou, Oriente Médio, deserto, região desafiadora de se viver, semelhante ao mundo nórdico, desafiante de se viver. Me aparece um anjo, esse anjo dá as diretrizes para ele, que vai se tornar o Corão, e forma uma religião. Uma religião essa que está intimamente estreitada com o Estado. Por que Estado? O Estado é o exército, é a força, é o comando, é o lado militar do profeta. E a religiosidade é o lado místico do profeta. Logo, uma vez que eu associo esse entendimento, essa alusão ao mundo islâmico, eu transporto isso para o mundo nórdico, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um líder militar, que é Deus, que faz o mito religioso, que se endeusa e faz desse nome, dessa divindade, desse endeusamento, a força do ser existir de um povo, de uma nação, de uma etnia ou de uma raça. O mundo nórdico, obviamente, caiu, porque à medida que o Império Romano e os outros povos vão dominando, vão sobrevivendo à expansão viking e os vikings vão desaparecendo, é lógico que essa ideia, esse estreitamento de religiosidade com um político morre, mas está muito vivo, atuante e causando muito estrago no mundo árabe. O mundo Oriente Médio, se está esse caos, esse problema, é justamente por causa disso. O militar misturado com o religioso. Às vezes eu me pergunto o quanto há de verdade no Alcorão. O quanto há verdade nele. Se é que existe alguma verdade mítica, né, religiosa. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo sociedade árabe, mais eu vejo que é mais militar, é mais de poder, é mais de força e menos religioso. E aí abre espaço para povos subversivos dentro da sua própria fileira, dentro do seu próprio estado, da sua própria região. É os grupos terroristas que, vez por outra, dão as caras no mundo árabe. Porque quando se misturam as duas coisas e um não dá aporte ao outro, porque um dos dois vão ter que se sobrepor, ou o militar, o governo militar, ou o religioso, um vai se sobrepor ao outro, em detrimento, e aí você abre brechas para radicalizações. Odin também era ligado à morte, sobretudo na guerra, que reforça a simbologia do corvo. Eu já falei para vocês, né, que do corvo, que era batalha, e aquela coisa toda que corresponde a um mundo do guerreiro. Por ser uma figura recorrente nos mitos nórdicos, e em diferentes escritos, né, existem vários livros, várias lendas que contam a mitologia nórdica. Dentre elas, nós podemos falar da Edda, em prosa, por exemplo, que Odin é mencionado no Gylfaginning, da seguinte maneira. Odin é o mais elevado e o mais velho dos Aesir. Ele governa todas as coisas e é poderoso como os outros deuses. Todos eles servem a ele como filhos obedientes a um pai. Frigg é sua esposa e ela conhece todos os destinos dos homens, embora ela não revele as profecias. Odin é chamado de pai de todos porque ele é o pai de todos os deuses. Ele também é chamado de pai do massacre, pois todos aqueles que caem no campo de batalha são seus filhos adotivos. Ele os envia para o Valhalla e Vingolf, e são então chamados de Enenjar, ou campeões. Ele também é chamado de Deus dos enforcados, Deus dos deuses, Deus das cargas, e também foi nomeado em muitos mais aspectos. É claro que a ideia de poder, de governabilidade, de um ser poderoso, ele dá para as pessoas inspiração. Os vikings
para fazer a sua expansão, fazer tudo que nós conhecemos sobre o mundo viking, né? Desde os livros, filmes, seriados, tudo que povoa a nossa mente sobre o mundo viking, que é um povo bárbaro, né? Aos olhos dos romanos eram bárbaros, tudo que não é romano é bárbaro, né? Bárbaros, guerreiros, destruidores, saqueadores, estupradores, por aí vai. Mas tem a ideia do guerreiro, a ideia da sobrevivência do mais forte. E essa ideia da sobrevivência do mais forte está presente no nosso mundo. Hoje, quais são os guerreiros vorazes, sanguinários do mundo moderno? Vai depender muito do que você faz. Por exemplo, os altos executivos, que um pretende engolir o outro. Milícias, que pretende a todo custo ser a ordem na desordem. Ou melhor, a ordem da desordem, né? Vamos assim dizer. Políticos de índoles duvidosas que querem ter o poder a todo custo. Líderes religiosos que se apropriam da religião para ter lucro, e nesse vale tudo do lucro você se apropria da palavra divina, Bíblia, vamos assim dizer, e faz dela uma arma nessa luta, nessa exasperação de poder, de controle. Então nós temos os vorazes no mundo moderno, à luz Odin, né? O deus do caos, o deus do furor, né? Bom, vimos também que os mitos nórdicos apresentam Odin, que é casado com a Frigg, como eu falei agora há pouco. No entanto, ele também é conhecido como diversos casos amorosos, aonde nós temos um estreitamento com o deus grego Zeus, né? Que é outro sem vergonha, né? Então, portanto, Odin é pai de inúmeros outros deuses fora do seu casamento com Frigg. Um destaque sobre Odin é que os mitos nórdicos narram que ele lutaria contra o lobo gigante Fenrir durante o Ragnarok. Este é entendido na cosmologia nórdica como uma sucessão de eventos catastróficos que levariam à destruição do universo e à morte de parte dos deuses. Alguns deuses sobreviveriam, o universo seria reconstruído e um casal de humanos repovoaria a Terra. Neste evento, Odin seria devorado por inteiro pelo lobo Fenrir, e em seguida o lobo lutaria contra Vidar, um dos filhos de Odin, e seria morto por ele, que quebraria sua mandíbula. Então nós vamos observar que primeiro os deuses morrem, né? Os deuses não são eternos. Por que essa questão da morte? A morte foi associada aos deuses, a luta do Ragnarok, essa questão, porque ela está em voga do ser natural. Se as plantas morrem, se os animais morrem, se eu morro, por que uma divindade não morre? É diferente da mitologia grega, que os deuses são eternos, da mitologia egípcia, que os deuses são a própria vida, então são eternos. E diferente da mitologia africana, que se acendem como deuses, os humanos se acendem como deuses e se tornam imortais, aqui morre. Na mitologia nórdica, eles morrem. E a ideia da renovação. Outros personagens vão surgir, outros deuses irão se acender. Então o que acontece? A renovação da vida, a renovação do panteão, a renovação das coisas. Um mundo em constante mudança. Mesmo no frio, no gelado, naquela região inóspita, que é o norte da Europa, para a vida, que é desafiador, como eu falei, é uma luta constante, há renovação, há evolução. Por que os deuses, o mundo dos deuses não vai haver evolução? Então nós vamos entendendo que essa aproximação de vários acontecimentos da nossa sociedade, ela está refletida no mito. A nossa sociedade ela não está estagnada, ela está em constante evolução. A vida está em constante evolução. Então não está muito longe da minha vida, da sua vida, da nossa sociedade, o mito, como vários outros, né? Odin era um deus supremo do panteão nórdico, mas seu culto não era tão difundido assim, sendo Thor um dos deuses mais bem cultuados, principalmente pela relação com a agricultura.
Odin era principalmente cultuado, como eu falei, pelo grupo da elite nórdica, como reis, guerreiros e poetas. Não existe evidências de culto de Odin em determinados locais, como a Islândia e o sul da Noruega. E algumas evidências tímidas apontam que havia culto a ele em parte da Suécia e da Dinamarca. A celebração contava com sacrifícios humanos e pelo mundo nórdico algumas representações desse deus eram feitas de estelas, placas em pedra. Então nós vamos observar que está muito ligada ao poder, né? O mito de Odin está muito ligado ao poder. Quem tem o poder, que é a elite, ali está Odin. Psicologicamente falando, nós vamos entender que a primeira coisa que vai pegar é saber e conhecer. Nós temos que entender que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Uma coisa é você conhecer algo, outra coisa é você entender em profundidade sobre algo. Por isso que saber e conhecer são coisas diferentes. Odin é frequentemente retratado como o deus da sabedoria e do conhecimento. Ele sacrificou um olho para ganhar sabedoria. É associado à busca incessante por entendimentos, insights mais profundos. Psicologicamente, pode representar a busca do indivíduo pelo autoconhecimento e pela compreensão mais profunda do mundo ao seu redor, o saber das coisas, o acontecer das coisas. Por que eu respiro? Por que eu falo? Por que o meu coração bate? Por que existe linha telefônica? Como que funciona a internet? Como que funciona a televisão? Como são as ondas de rádio? Por que é quente em um lugar e é frio em outro? Por que venta? Por que cai a temperatura quando chove? É conhecimento. E quando você aprofunda no conhecimento, ela torna-se sabedoria. Eu vejo um exemplo comum é a charge. Eu vejo tempo atrás, a pessoa me cobrou R$1.200 para consertar uma máquina. Ele foi lá, apertou apenas um parafuso e me cobrou R$1.200. Aí vem a frasezinha embaixo, né? Apertar o parafuso, R$200. Saber aonde apertar o parafuso, R$1.000. Total, R$1.200. Qual é a diferença? Qual é o insight? Qual é a pegada dessa alusão que eu acabei de falar? Conhecimento, saber apertar o parafuso. Sabedoria, saber qual é o parafuso que precisa ser apertado. Então tem diferenças. Tem muita diferença. Hoje, qual é o problema do nosso mundo moderno? Nós temos um monte de gente metida a sabichão, metida a saber, metida que conhece das coisas. Mas quando você aperta a pessoa, você vê que o conhecimento dele é raso, está na superfície da água. Ele não tem profundidade daquilo que ele está falando. Ele não tem sabedoria. Logo, cedo ou tarde, você se torna massa a ser manobrada por falta de profundidade de conhecimento, né? A sabedoria como profundidade. A busca pela verdade. Odin muitas vezes é retratado como um viajante incansável, disposto a sacrificar muito a obter conhecimento e sabedoria. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para a busca da verdade interior e a disposição de enfrentar desafios pessoais para alcançar o autoconhecimento. Bom, ou descobrir a si mesmo, né? Nós temos que entender o seguinte: o ato de sacrificar-se alguma coisa em busca do conhecimento, esse ato que façamos de sacrificar-se, nada mais é do que nós nos empenharmos como cidadão, como ser pensante, como um ser social, na busca da intelectualidade a serviço da evolução, a serviço da melhoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dizem que Albert Einstein, ele criou a energia atômica, né? Ele entendeu a atomicidade. Foram lá, pegaram o conhecimento e fizeram bomba atômica. Diz que ele deplorou-se, diz que o homem entrou em depressão e diz que a causa da morte foi por causa disso, né? É o que dizem, não sei se é verdade. Mas o fato é, imagina, você é um estudioso, você é um astrofísico, né? Um físico brilhante, talvez uma das mentes mais brilhantes do século XX. Tão cedo não vamos encontrar outra mente brilhante como Albert Einstein. E aí ele vê a sua obra da sua vida, vamos assim dizer, né? O seu ser existir da sua vida sendo usado para massacrar pessoas. Eu pergunto sobre
A mesma questão do avião, né? Eu vou falar os criadores, porque há uma briga muito grande entre Brasil e Estados Unidos sobre a questão de quem criou o avião. Nós falamos que é Santos Dumont, lá eles falam que acho que é os irmãos White, alguma coisa assim. Mas o fato é, independente seja dos irmãos dos norte-americanos, ou seja, o brasileiro Santos Dumont, o fato é, ele vê a sua obra-prima, o seu trabalho, aquilo que ele se debruçou exaustivamente para tornar realidade, sendo usado como maquinário de morte. Gente, é de adoecer qualquer pessoa. É de adoecer. Por isso que o conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Você precisa entender que sempre há um preço a pagar. Não saber das coisas, paga-se o preço. Saber das coisas, paga-se o preço. Aprofundar-se nas coisas, paga-se um preço. Tudo tem o seu preço, tudo tem o seu valor, tudo tem a sua comenda. Resta saber como nós a utilizamos na nossa vida, no nosso ser existir. Eu falo para vocês que o homem inventou muitas coisas boas, inventou muitas coisas legais, criou muitas coisas boas. Mas a mesma mente humana pegou essas coisas boas e as subverteram em coisas ruins. Por causa da guerra, por causa do ódio, do orgulho, da soberba, de se achar que é deuses sobre o mundo. E aí sofre. Geralmente sofre aquele que não tem nada a ver com a situação. Né? Dualidade. Odin é um deus complexo, com características tanto benevolentes quanto impiedosas. Ele é tanto rei dos deuses como o deus da guerra. Esta dualidade pode ser vista como a representação das dualidades inerentes à natureza humana, incluindo aspectos contraditórios de personalidade. Gente, a pior coisa que tem, você conviver com pessoas de dupla personalidade, de duplo julgamento, de duplo peso, né? Tem dois pesos, duas medidas. Você não consegue lidar com um tipo de pessoa assim. E nosso mundo, do jeito que ele está constituído, pensado, ele favorece cada vez mais essa instabilidade. Por quê? Pessoas instáveis é fácil de ser manipulada. Pessoas instáveis é fácil de você botar na cabeça dela coisas que são inverídicas, e ela acredita naquilo como se fosse a maior verdade do mundo. Então nós temos que entender que a dualidade, essa dualidade do nosso ser existir, ela é feita, ela é constituída para nos ajudar a nos entender como pessoas, e não fazer de nós fantoches. Quando nós nos tornamos fantoches, bonecos de ventrílocos, existe alguém manipulando, né? Mexendo as cordas e você dançando segundo a vontade desta manipulação. Sacrifício e transformação. O mito de Odin inclui o sacrifício do próprio olho para ganhar conhecimento. Este ato simboliza a disposição de sacrificar partes de si mesmo para alcançar um estado superior de consciência. Isso pode ser interpretado psicologicamente como a necessidade de abandonar certas ideias ou comportamentos para alcançar o crescimento pessoal significativo. Ora, nós precisamos mais do que nunca neste mundo de gente maluca que nós vivemos, sacrificar um pouco do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa arrogância, para enxergar o mundo como ele é. E enxergar que o mundo não é verde como é o verde que eu enxergo do muro da minha casa para dentro. Do muro da minha casa para dentro é verde, é pássaros, é músicas, boas músicas cantando, pessoas sorrindo, comida farta na mesa. Não, fora dos muros o mundo é cinza. Não tem música, não tem pássaros, tem gente morrendo, gente passando fome. Existe guerra, existem doenças, existe morte, existe corrupção, existem pessoas enganando, sendo enganadas. Então nós temos que abrir, nos sacrificar mesmo as nossas convicções para enxergarmos o que a nossa prepotência, a nossa arrogância não deixa enxergar. E quando nós uma vez que nós enxergamos, nós não fechamos mais os nossos olhos. Tá, por que nós não fechamos os nossos olhos? Duas coisas.
Primeiro, revolta. Você se revolta porque você se sentiu o tempo todo enganado. E segundo, vem um medo de você cair naquela mesma condição. E aí você faz a luta correta. Qual que é a luta correta? Eu vou lutar para que esta realidade seja mudada, para que essa realidade nunca bata a minha porta. Então eu luto junto com aqueles que lutam para mudar essa realidade. Para que, mudando essa realidade, a minha vida, o meu ser-estar, o meu status quo está garantido, está protegido. Eu parto, novamente, eu parto do coletivo para o individual, não do individual para o coletivo. Conexão com a morte. Odin é frequentemente associado à morte, sendo o deus dos mortos e líder dos exércitos dos mortos em batalha. Conhecido como Valhalla. Esta ligação com a morte pode representar uma compreensão profunda da impermanência da vida e a aceitação da morte como parte integrante da existência. Não tem muito o que falar. Morte é morte, todo mundo vai passar por ela. A questão é o que vem depois, né? Xamanismo e êxtase. Odin é muitas vezes descrito como um deus xamânico, envolvido em práticas estáticas e transcendentais. Isso pode ser interpretado psicologicamente como uma busca pelo êxtase espiritual, sugerindo a importância de experiências transcendentais na jornada psicológica. Gente, eu costumo dizer, quando cai nesse tipo de coisa, que uma mente que está sempre buscando evoluir-se, ela está sempre se admirando com coisas novas. Ela está sempre se surpreendendo com coisas novas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou assistindo um dorama que está na Netflix, que chama O Amor de uma Fada com Demônio, se eu não me engano. Embora seja lúdico, né, tenha o floreio, o que me admira é a criatividade do povo chinês, porque tudo isso está pautado na mitologia deles, naquilo que eles acreditam como mito, nas coisas que eles acreditam no pós-vida, no mundo espiritual, no mundo imortal, né, em detrimento do mundo mortal. Então você começa assim a se admirar e observar que a cultura e o floreio dessa cultura é muito mais além do que aquilo que eu imagino no meu dia a dia. A minha cultura é de um jeito, a cultura deles é de outra. Se eu pegar um indiano, vai ser outra completamente diferente. Se eu pegar alguém da região da Escandinávia, vai ser também diferente. Por quê? Porque a ideia que ela já vem passado de geração em geração, de povo contra povo, né? De povo, pai, filho, vida, né? Aquela coisa toda, aquela genética toda, ela nos ajuda a entender e a experienciar vidas novas, coisas novas, experimentar sensações novas. Por isso que é necessário na nossa vida sempre buscar essa transcendência. Eu costumo dizer que é muito mais fácil superar a si mesmo, superar seus conhecimentos, superar suas expectativas, superar seus entendimentos, superar os seus medos, suas dúvidas. Uma pessoa que supera as dúvidas, que supera os medos, supera suas limitações, ela abre-se mais para o mundo. E como ela abre-se mais para o mundo, ela deixa de ser uma pessoa covarde, mentirosa, doentia, arrogante, prepotente e passa a ser uma pessoa aventureira, sedenta por se aventurar cada vez mais, por conhecer cada vez mais, porque ela busca admirar-se. É isso, nossa, é aquilo, que é isso, que legal. O que acontece? A inculturabilidade, você se aprofundar nessas coisas, te faz você ser um aventureiro neste imenso mundo que é o nosso planeta, com essa imensa variedade de culturas. E nos afasta da ignorância, da prepotência, do medo, do ódio. Se nós fôssemos muito mais aventureiros, não existiria holocausto, não existiria nazismo, não existiria fascismo, não existiria ditaduras, não existiria grupos terroristas, não existiria guerras, porque nós iríamos enxergar um mundo muito mais deslumbrante do que o que essa cortina mostra hoje para nós. E seremos muito mais perseguidores da real felicidade que é viver no mundo do que a falsa felicidade que o dinheiro propõe.
Eu costumo dizer para as pessoas que o dinheiro é necessário porque nós vivemos num mundo capitalista, mas o dinheiro não é felicidade. O dinheiro, e fala assim, o dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele pode proporcionar. Eu questiono isso, porque eu conheço muita gente que é rica e não é feliz. Por quê? Porque a felicidade não pode ser comprada. A felicidade não pode ser comprada. Da mesma forma que a vida não pode ser comprada. Se você estiver doente e vai morrer, você vai morrer. Não importa se seja milionário ou não. Não tem como você escapar, né? Como eu falar, quando o último grão de areia cair da ampulheta, acabou você. E não há dinheiro, não há fortuna no mundo que vá fazer com que esse último grão de areia volte ou pare no tempo. Não vai fazer. Então o que acontece? É essa busca do ser aventureiro, do ser que olha para as outras pessoas, que enxerga o ser humano ao seu redor e faz do ser humano a sua bandeira. Eu faço minha bandeira nas pessoas. Eu faço meu ser existir nas pessoas. Nós temos a Associação SOS Felinos porque eu faço meu ser existir nessas vidas inocentes. E quantas vidas inocentes tem por aí que precisam de alguém que faça sua bandeira nelas? É a alegria de viver, de ser estar, de buscar sentido para a vida. Os mitos nórdicos de Odin ajudam as pessoas a buscar sentidos para a vida, mesmo num mundo inóspito, que é como é o norte da Europa. Mesmo toda a tecnologia hoje do século XXI, vai lá ver como é a vida no norte da Europa. Se você tiver a oportunidade de ir, tiver dinheiro para poder viajar, vá conhecer o norte da Europa. Mesmo com toda a tecnologia, vocês vão ver que ainda é um mundo inóspito, ainda é um mundo desafiador. Como tantas outras realidades de mundo do nosso imenso planeta, que continua sendo desafiador. Nosso Brasil, ele é desafiador. A minha realidade que eu tenho aqui no estado de São Paulo não é a mesma realidade no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia, em João Pessoa, na Paraíba, em Sergipe, Pernambuco, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul. Não são as mesmas, são realidades diferentes. Pode ser que eu tenha coisas aqui no estado de São Paulo que são muito mais fáceis do que nos outros estados, mas vai haver coisas nos outros estados que é muito mais fácil que aqui, por exemplo. São realidades. E essas realidades elas estão aí para nos ajudar a lembrar que nós somos todos humanos e estamos todos numa única barca chamada vida. E que dependemos intimamente uns dos outros para coexistir, para ser e estar, permanecer e respirar. Viver, sorrir, chorar, se alegrar, festejar e até para pegar na alça de uma lápide, se necessário for. Então, tudo isso faz alusão ao Odin. Por quê? Porque exatamente é o desafio da vida, o desafio de viver. Bem, meus queridos, um bom final de semana para vocês. Me despeço, vou ficando por aqui. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.